Então, bem-vindo a todos para a nossa reflexão sobre a política. E, como eu falei, o elemento político, o mais básico, é a comunidade. E a primeira comunidade que temos no mundo é uma comunidade de gente, é a comunidade da família. E a família que é essa primeira comunidade. É por isso que Aristóteles vai falar que a família é como início da sociedade, a célula que vai iniciar toda a sociedade. Então, já estamos vendo aqui alguns autores na concepção da família. Então, para Aristóteles, por exemplo, a família é essa célula, esse início de toda a sociedade humana. Quando ele fala de sociedade, ele pensa todo o grupo humano, todo o tipo o país, cidade, tudo isso faz parte do que ele chama de família, do que ele chama de início da família. Então, a semana passada, nessa reflexão sobre a família, vimos duas abordagens, ou iniciamos a ver duas abordagens, e vimos uma abordagem que é a abordagem relacional da família, relacional no sentido que o que faz a família e a relação, e o fato das pessoas se relacionar na família, e o fato que as pessoas têm laços na família, e o fato que as pessoas vão viver juntos. Esse viver juntos vai precisar justamente que ele tem laços. Né? E eu falei que é interessante porque a família relacional nesse tempo, nesse sentido de algo de relacional, ela nasce de verdade uma relação humana, uma relação da amizade, que é a relação amorosa entre o esposo e a esposa. Segundo arquetipo que temos na sociedade. Arquetipo, eu falei a semana passada, que arquetipo no sentido que é o primeiro modelo de uma realidade. Arque, quer dizer, o que é fundamental, o que é princípio, o que é modelo. E esse modelo temos um casal, como arquetipo da sociedade. A relação arquetipa da sociedade é uma relação do casamento. Esse casamento, como eu falei também, outro arquetipo, que é segundo a diferenciação sexual. Porque falamos família a partir de três, que iniciamos um grupo de maneira arquetipo. Se não, quando são duas pessoas, um casal, né, família não. O grupo vai iniciar a existir como mais um, dois mais um. Então, isso vai se iniciar como uma relação. Falei também que esse fato que a família nasce de uma relação, quer dizer, de uma amizade, do casamento, de um casal, é muito interessante, porque ele nasce de qualquer relação, uma relação amorosa. Então, os laços da família têm como a base, como a matriz de todo o laço familiar, é esse amor do casal. Mesmo se aconteça mais tarde, que nossas famílias têm dificuldade de se relacionar, tudo isso, mas todos nós somos fruto de duas pessoas que se amaram. Ou devemos ser frutos de duas pessoas que se amaram e que se relacionaram para dar, para fabricar, para criar família. Então, a família nasce de uma relação, ela cria a relação, ela quer dizer, fabrica a relação, ela favoriza a relação, e ela é essas relações. E essas relações que chamamos de família. Como a realidade familiar é uma realidade relacional. E o autor que fala isso de maneira clara, de maneira um pouco mais profunda, que fala com você, é o italiano, sociólogo, filósofo, e também acho que ele antropólogo italiano que se chama Donati. Um dos pequenos livros dele, A Família no Século XXI, que é um tesouro.
Se você tem, é bom ler. É pequeno, é traduzido em português, é muito legal para ler. Os italianos. Então, a realidade familiar é uma realidade relacional, como básica. Se a pergunta sobre a questão da relação com o sangue, a relação biológica, sim, sim, é verdade que o mesmo sangue faz que nós somos da mesma família. Mas às vezes vamos ter o mesmo sangue e a relação familiar não existe tanto entre nós. A relação biológica de termos o mesmo sangue é importante, sim, faz parte do arquetipo também, sim. Mas essa relação, esse sangue, essa base sanguínea é o que vai permitir que as bases, quer dizer, relacional, laços, o lado social, existe sim, é verdade. Mas ela é primeira do lado biológico. Mas família hoje é primeiro relacional. Como eu falei a semana passada aqui, para os cristãos é interessante se perguntar como é a família de Jesus, por exemplo, para entendermos melhor. A família de Jesus é uma família primeiramente relacional, porque lá dentro da família de Jesus é uma questão da adoção. O pai José não é o pai biológico de Jesus, mas por relação é o verdadeiro pai de Jesus. E isso é real. Então, é por isso que a família relacional, quando vamos estender ela, vamos ver que, então, podemos dizer hoje em dia que a família tem muitas outras formas, formologias. A família não será só, então, só a relação arquetipa de pai, mãe, filho. Não. Será uma relação que vai implicar também as outras relações, quer dizer o tio, vai dizer o avô, o neto, vai mesmo o vizinho. Tem vizinhos que têm mais presença na nossa família que nossos familiares que são no interior, que é assim mesmo. E isso faz parte da família, sim. Primeiro falar da família, porque as relações que vamos iniciar a ter com eles são relações com uma base forte, uma relação de cuidado. Vamos ver como o que significa essas relações mais tarde com Donati. Então, estou lendo aqui uma citação do Donati para nos dar assim, de maneira sucinta, o que é a família em si. Ele fala assim: a família é um grupo social humano primário, primário no sentido do primeiro, no sentido de básico, mas não é um grupo qualquer, não é um grupo qualquer. Definir sua especificidade como distinção entre família e não família. Então, para entender o que é família, para entender o que é não família, ele vai continuar a falar. Significa produzir uma observação interpretativa de como uma sociedade, quer dizer, sociedade, ele implica cultura, ele implica subcultura, implica tudo que é a questão dos limites sociais, os vínculos, vai se lidar. Então, ele implica que essas relações são relações íntimas entre as pessoas, esses laços que vão existir são íntimas entre as pessoas, recíprocas entre as pessoas, e vão implicar o aspecto, como ele fala, da sexualidade, os sexos. Vão implicar o aspecto da sexualidade. Quer dizer, na família, as relações, na família, as relações que temos são relações de homem, mulher, filho, filha. Tem que tomar em conta o fato que tem relações, que tem reciprocidade na relação, que tem intimidade na relação, e que também são relações com o que somos como gênero. Se somos do gênero masculino, sim, faz parte da relação nossa familiar de ser o gênero masculino, o feminino. Ele vai continuar a falar. A família tem um genoma próprio que é dado
pelo entrelaçamento entre a ética do dom. Então, você entende, na família, a ética do dom. O que vai como dar a base? Então, você se dá ao seu vizinho, você cuida dele, você se... tem uma ética de dom. É possível que ele é da sua família. Então, imagine dentro de casa, seu filho, seu marido, seu sobrinho, sua mãe, sua avó, tem uma ética de dom. Ética da reciprocidade, quer dizer, não são relações só de maneira unívoca, de uma pessoa a outra, tem reciprocidade. Né? O que é verdade, o que se chama um relativo. Um relativo existe porque existe um relacional, uma capacidade de se relacionar, senão não tem relativo. Então, se é relacional, é porque tem uma reciprocidade. Uma transmissão. O ethos, ele fala o ethos sexual, da sexualidade, como o amor. Quer dizer, na família, o amor que vai nascer na família, que vai permitir o nascimento da família. Quer dizer, a relação, o amor que vai até o dom sexual, que vai criar família. Vai continuar a responsabilidade, a ética da generatividade no sentido que os membros da mesma família, se dando um ao outro de maneira recíproca, vão gerar vida. Ele gera a vida, o pai gera a vida do filho, o filho gera a vida do pai. Você lembra, eu falei que não tem escolha para ser pai? Como o pai é pai? O pai é pai porque o filho dá ele a possibilidade de ser pai. E a mãe é mãe porque o filho dá à mãe a possibilidade de ser mãe. Então, o filho tem uma importância capital para a maternidade. Não tem mãe sem filho, não tem pai sem filho. Então, é uma relação que é recíproca e que é gerativa, quer dizer, o filho dá a vida ao pai também, como o pai dá a vida ao filho do lado biológico. Então, quer dizer, por trás, o filho são formadores dos pais. Os filhos são formadores dos pais, de certa maneira. Então, tem uma geratividade que vai permitir a filiação. Né? Você sempre, quando eu falo de geratividade, estou falando de transmissão de vida no sentido de todas as vidas. Temos a vida biológica, a vida psicológica, a vida espiritual, a vida financeira, a vida social, a vida ética, tudo isso, todas as formas de vida, a família se transmite essas formas de vida entre os membros. As variações da família, como tal, são possíveis somente como modos plurais de realizar esta identidade familiar. Então, quando ele fala que podemos ter outra formologia de família, outras formas de família, ou que tem muitas formas de família, mas é bom sempre procurar a identidade, que dizer o que faça essas famílias, mesmo sendo outra forma. Tem o dom, tem uma ética de dom entre eles, entre os membros. Pergunta, tem uma ética de responsabilidade do amor? Pergunta, tem uma ética de reciprocidade? Pergunta, tem uma ética de generatividade? Pergunta. Se essas éticas existem, se essas coisas existem dentro do grupo familiar, então pode ter outra formologia de família, pode ter uma família de maneira plurais, Você lembra a questão da Isabela semana passada, que eu respondi falando da questão das famílias homoafetivas? São famílias, sim. Se tem todas as éticas dentro, são famílias. São famílias. Mas, num olhar antropológico humano, olhando que são famílias. E mesmo do lado divino, quer dizer, do lado cristão, segundo a visão divina, são famílias, mas um pouco particular, reduzida a outra coisa. Porque não são como, não guarda esse arquetipo da família, das pessoas, como imagem de Deus, que vão permitir.
imagem da família plurais. Então, eu vou continuar com Donati, antes de olhar o outro. A concepção, essa abordagem relacionada à família do sociólogo italiano, que tem seu fundamento, vai permitir que devemos incluir, como eu falei, as outras formas de família, as outras morfologias de família. Não tem como exclusão, mas tem como inclusão. Com uma pergunta no fundo da inclusão, eu falei na semana passada daquela feminista francesa que fala que, de todo jeito, todas essas questões não podem se resolver sem a diferenciação sexual. Diferenciação sexual, que é muito importante. E ela fala que isso é a coisa que nunca vai não existir, vai sempre existir. Mesmo com as famílias, a nova forma de família, a nova formação, mas a diferenciação sexual sempre vai existir para formar família. Não tem como não formar família sem a diferenciação sexual. O nome dela é Silvani. O livro dela aqui. O livro dela. O título é muito interessante. Ela é feminista, bem retada, como falei na Bahia aqui. O título em francês é Femme entre sexo e gênero. Vou traduzir, mulher entre sexo e gênero. Ao mesmo tempo, as pessoas consideram a mulher como um sexo, mas também a mulher também é um gênero, é feminina. E ela fala da questão da diferenciação sexual. O nome dela é Silvani Agassiz. Ela é esposa de um primeiro-ministro francês. Ela ensina, ela é filósofa, acho. Filósofa. Então, na morfologia da família, na nova morfologia da família, não é bom esquecer, então, essa base antropológica. E essa base antropológica nunca vai terminar. É por isso que, por exemplo, o outro sociólogo, François Bissingli, vai pensar que a família, na verdade, é uma realidade antropológica. Onde tem homem, terá família. Homem, estou falando homem masculino e feminino, os dois, o ser humano. Onde tem o ser humano, terá família. Interessante, porque não é primeiro uma questão do gênero. Onde tem ser humano, seja feminino ou masculino, terá família. Porque Donati vai mostrar justamente a aspecto relacional, que justamente sendo humanos, nos relacionamos. Me lembro, iniciando, acho, 2 aulas atrás, eu falei que você já se perguntou o porquê as abelhas fazem o mel? Serve aqui o mel para abelhas? Bom, para o ser humano é para nos comer, porque doce é muito gostoso, sim, mas para ele serve aqui. É interessante, porque justamente entendemos o que é princípio da sociedade deles, como sociedade de abelhas, que fabricam mel. Na sociedade humana, a gente não fabrica mel, não. A gente se relaciona. E quando nos relacionamos, quando esses laços existem, existe família. E depois disso tem um princípio, sim, o bem comum que vamos procurar, que nos ajudar a guardar esses laços. Tem um artigo que é bom procurar, um dia eu vou procurar para você mostrar, que trabalhou sobre a manutenção dos laços. A vida familiar precisa de uma vida de manter laços. Se não tem manutenção de laços, também os laços vão ficar fracos. Então, a família, segundo a visão de Donati, que é uma família relacional, a visão relacional. Tem pergunta até lá? Senão, vamos continuar. Por mim, tudo ok. Está tudo ok por Camila, ok.
Tá bom? Então, Tá continuamos. tranquilo. Bom dia, padre. Bom dia. Tem uma pergunta? Ainda não. Não, tá Vamos tranquilo. continuar. Então, você entendem que a família implica uma amizade. Toda a família implica uma amizade. Amizade do pai e da mãe, amizade do pai e dos filhos, amizade. Quando fala amizade, quer dizer por trás, a filha grega, que é a partilha, que vai fazer nascer o amor. A amizade vai se iniciar com partilha. Partilhamos algo. E da família, a primeira coisa, às vezes, por isso é só espaço. Por seu espaço. A mesma casa, o mesmo local. E esse fato de partilhar já o mesmo espaço cria esses laços. Interessante, porque às vezes eu vejo pessoas que vão alugar uma casa, por exemplo. Você vai alugar uma casa e vai alugar uma casa a várias pessoas. Sua casa tem 4 quartos. E cada uma da pessoa que vai alugar um quarto não tem relação com outras. De maneira natural, são pessoas que vêm do interior, outras vêm não sei onde, e se encontram nessa casa, que são alugados, por exemplo, para passar um tempinho aqui em Salvador, ou estudar, mas vai ter a sala da casa, que será o lugar do comum. Às vezes a cozinha, que será o lugar do comum dos quartos. Essa composição ali de casa, essa forma ali, vai criar família. Onde tem um humano, terá família, vai criar família. Porque eles vão se encontrar na sala, eles vão se encontrar na cozinha. Oh, eles vão se encontrar, um saindo, outro entrando, então vão se relacionar, vai ter laços criados, vai ter uma certa amizade, vai ter partilha de um espaço comum que vai fazer que vamos entrar numa realidade familiar. Um exemplo muito bem concreto assim. Bom, vou ainda aqui dar uma citação de Donati para entender o que acabei de falar, como vai funcionar toda essa parte do espaço dentro da família. Para compreender, estou citando aqui, para compreender essa perspectiva da família relacional, é necessário sair das abordagens que tenham definir a família como uma coisa. A família não é só uma coisa. Tal definição está equivocada. É necessário adotar uma visão primeiramente relacional da família, a qual pode ser definida. Então, ele fala assim, a família é, segundo a Donati, segundo a visão relacional, é como, pode ser definida como um lugar-espaço, é interessante. Ele vai iniciar a definir família com gente? Não, vai iniciar a definir família com o local. Lugar, você sabe, lugar é o espaço habitado. O espaço, então ele fala de lugar-espaço, entre parênteses, casa, célula da sociedade, por analogia, ele fala isso, por analogia orgânica com o organismo biológico. Modelo, patrão simbólico, relação social, isto é, como ação recíproca que implica intersubjetividades das pessoas, interconexões das pessoas, a estrutura das pessoas, nas diferentes teorias, pode se identificar o que vai prevalecer. Ele está mostrando que, como ele falou, não sei se já falei com você, ele vai falar que a família é, quando ele fala em relação, ele fala uma relação plena, uma relação completa. Plena no sentido que ela implica o psicológico, ela implica o físico, ela implica a casa, ela implica, é isso. Todas as dimensões da pessoa humana são implicadas no que é família.
todas as relações da pessoa, dimensões essenciais da pessoa humana. Vamos ver mais tarde como a família vai criar isso, como a família fabrica o ser humano, como a família fabrica a pessoa humana. A família é como uma sorte de fábrica, uma sorte de empresa, uma sorte de coisa que vai criar a pessoa. Mais tarde, vamos ver. Alguém tem pergunta sobre essa visão da família como relação plena, fundamental, que implica todo o aspecto dos lugares, do físico, do psicológico, do relacional, do social, do aspecto econômico, porque sim, na família tem também a questão da economia. Quer dizer, a nossa casa, agora vou fazer uma extensão, a nossa casa é um pequeno país, tem uma certa presidência, tem um presidente, tem alguém que um pouco administra isso, tem alguém que se preocupa do financeiro em casa, tem alguém que se preocupa do comer em casa, tem alguém que se preocupa da limpeza em casa, tem alguém que se preocupa da formação, da educação em casa. Você entende? É? Para existir um país, é assim que isso existe. Só que na família não é formalizado. Na família é natural. Isso se faz de maneira natural, de maneira simples, de maneira, quer dizer, as pessoas ficam mais à vontade. Mas é a mesma por trás, se olharmos do lado da estrutura, é a mesma estrutura que o país. Então, uma pergunta que está chegando, numa visão, Marco, podemos dizer que as pessoas de uma mesma comunidade fazem parte de uma grande família? Sim. Para Aristóteles é claro que o país inteiro é uma família, porque é ela que é a célula. O nosso corpo, quando ele fala de célula, ele toma como o exemplo, que a analogia é o corpo humano. A célula do corpo humano é ela que é estruturante para meu corpo. Minhas células são importantes para eu ter um corpo, para meu corpo funcionar. Então, é verdade que no mesmo país, vamos considerar que é muitas famílias juntas. O país é isso. É interessante na minha África tradicional, que é bem precisar tradicional, você sabe, quando tem a primeira casa do pai, os filhos vão iniciar as casas deles como tomando uma dessa parede da casa do pai. Então, ele vai só fazer 3 a parede. E já vai iniciar o povoado. E pouco a pouco vai se ampliar. Ali vai iniciar família, o clã, o grupo, a tribo, e vamos lá. O povoado, a aldeia nasceu. Não sei, vou procurar uma imagem das casas do norte de Camões para mostrar a você como é lindo, como isso funciona exatamente. É. Ok, gente, vou assim. Pronto. Aqui, vou partilhar aqui minha tela para você ver algumas imagens, como funciona essa questão. Ok. Oh, misericórdia. Vou aqui. Você está vendo um pouco ou não? Não, ainda? Não. Então, eu vou partilhar aqui a tela. Aperta no compartilhar. Sim, vou fazer isso. Ok. Então, tá vendo?
Está vendo aqui as casas, por exemplo, aqui, essa imagem, vou tomar aqui. Está vendo as casas, como as casas são formadas, aldeias, como nasce uma aldeia? Então, é exatamente assim. Depois, por exemplo, esse tipo também, que é o oeste de Camarões, mesma coisa, as casas são quase juntas. Aqui. Ok. Eu não sei se... Você conseguiu me ver ou não? Ainda não, hein? Liga em imagem só, padre, e deixa para a gente ver. Ok. Vou clicar aqui. Ó. Dá para ver? Ok, queria mostrar um pouco assim. Eu consegui ver, essa de cima. Ok. Bom, é só para dizer que... vou aqui parar isso. O que quer dizer é que quando falamos da família relacional, é de verdade algo que implica mesmo o lado físico da realidade familiar. Não é só relação afetiva, é relação até mesmo física da casa. Olha, estou morrendo de calor aqui. Misericórdia, que eu fiz aqui. Consegui voltar ao normal. Bom, então, esse aspecto relacionado à família é muito importante. Para resumir um pouco, a família nasce de uma relação, e ela é relação, e ainda mais ela cria relação. Bom, aspecto relacional. Então, temos ainda um pouco de tempo, vamos iniciar a abordagem da família segundo essa outra visão, que é a visão... Oi, padre. Oi. Você consegue me ouvir? Sim, que está falando? Tem uma pergunta? É porque, para mim, está falhando muito. Eu acho que a minha internet está oscilando. Ah, isso é um pouco Eu a queria fazer uma dificuldade. pergunta. Sim, faça a pergunta. Eu Qual vou a sua tentar sair pergunta? e entrar outra vez. Você me ouve? Sim, estou ouvindo. Estou ouvindo. Qual a sua pergunta? Alô? Qual é a pergunta? Uhum. Ah, ok. Entro de novo.
Qual a pergunta? Acho que é Luciana que queria fazer uma pergunta. Então, se não tem pergunta, de todo jeito, se precisa, pode também escrever no lado, ali no chat, da conversa. Então, vamos fazer agora uma abordagem da família segundo o olhar de Bronfenbrenner. Bronfenbrenner, o nome dele é Uri Bronfenbrenner. É um polonês, acho, se não tem que verificar na internet, que foi exilado nos Estados Unidos e que nos Estados Unidos ele como criou essa forma de pensar a família, de pensar o desenvolvimento humano e olhando o desenvolvimento humano do lado mais do local, da ecologia. Ele fala de bioecologia do desenvolvimento humano. O ser humano deve se desenvolver de maneira bioecologia. Dizer, o meio é importante para o desenvolvimento do ser humano. E ele vai olhar justamente a família como uma realidade bioecológica. Então, a maneira dele de olhar um pouco o que às vezes você ouve falar, não sei, da sistêmica, quer dizer, você não olhar a realidade só ela, você olha a realidade num sistema. Você olha a realidade num grupo, de uma maneira grupal, uma maneira sistêmica. Então, bioecológica refere-se ao cuidado com a vida ligado ao termo família. É isso. Então, o cuidado que você tem da vida, bioecolo, então, é um cuidado que você tem da vida. Agora, como na família. Qual o cuidado que nós temos da vida na família? Quer dizer, como a família é o local onde nós vamos cuidar da vida, onde vamos crescer na vida. Padre, você repete essa palavra que falou? Que você falou aí, bio o quê? Ecologia. A bioecologia do desenvolvimento humano. A teoria bioecologia do desenvolvimento humano de Uri Bronfenbrenner, conhecida também como teoria ecológica do desenvolvimento humano, teoria dos sistemas ecológicos e modelo ecológico de desenvolvimento humano. Então, tem vários nomes que se dá essa teoria. Então, o primeiro nome é a bioecologia do desenvolvimento humano. Segundo é a teoria ecológica do desenvolvimento humano. Ou a teoria o modelo ecológico do desenvolvimento humano. Também se chama teoria dos sistemas ecológicos do desenvolvimento humano. Então, ele inicia-se nos anos 70, na década de 70, nos Estados Unidos, e com esse professor que, na verdade, observando a família, observando o que ele estava vivendo na família, iniciou a ver que o ser humano, para se desenvolver, precisa de se inserir pouco a pouco nos meios que ele vai ter. O primeiro meio, vamos aqui, vou dar a você aqui uma imagem do que é a construção dele, para ver melhor. Vou partilhar a tela com vocês. Tá bom assim? Todo mundo está vendo? Espera, fiz mal. Aqui vou partilhar ainda a tela. Cadê?
Uhum. Então, vou partilhar a tela. Me fala se você está vendo ou não, para eu ter mais segurança aqui. A tela. Todo mundo está vendo esse desenho ali? Alguém pode me dizer se Eu está tô. vendo? Ok, todo mundo está vendo, ok. Então, você está vendo o que ele chama de esse sistema? É um sistema que vai permitir dele para entender o que é família. Então, primeiro, dentro, ele chama de microsistema. Bom, o texto, ok, o texto é em inglês, então estou traduzindo. O microsistema é que dentro, e dentro do microsistema tem o quê? Tem a família, tem a igreja, que faz parte, e todo o serviço de saúde, como ele fala. Tem o individual, a saúde da pessoa individual, quer dizer, a pessoa individual que vai nascer numa família que é microsistema. A família é o primeiro microsistema, quer dizer, o primeiro meio que a pessoa vai nascer, vai iniciar a se desenvolver. Depois disso, todo mundo sabe, depois vamos levar a criança, vai iniciar a conhecer as outras famílias. Então, a família é como esse primeiro meio. Quando tem um aniversário, por exemplo, nesse caso de microsistema, o fato de levar seu filho na casa da tia, você está permitindo que o microsistema da família vai como se largando, vai ficar mais, vai ficar maior. Então, dentro do microsistema, que é o primeiro, depois vai ter o mesosistema. Esse mesosistema, ele vai implicar, por exemplo, a escola. A criança já sai da família. Família, quando eu falo família, também os familiares, hein? O avô, o tio, não sei, sobrinho, tudo isso aí na microsistema. A criança, antes de partir para a escola, ele vai iniciar, se formar, se desenvolver nesse microsistema, criando laços, criando relações. Estou imaginando alguém com um nenê aqui, por exemplo, a Camila, aqui tem o John, o filho. Então, o John vai conhecer a família toda de Camila, os irmãos de Camila, que vai chamar de tio, sobrinhos de Camila, que vai chamar também, acho, não sei, de tio, ou como se chama. Mas todo esse mundo que ele vai descobrindo faz parte desse início do microsistema. Ele vai se desenvolver primeiro nesse meio ali. Ainda vou voltar com a concepção um pouco africana. Na África, fala que o filho não é o filho de alguém. O filho é filho do povoado, de todo mundo, porque todo mundo cuida. O filho é filho da família, porque todo mundo cuida. E se, por exemplo, todo o mundo mora na mesma aldeia, você entende que não vou ver meu filho fazer uma besteira ou o filho de minha irmã fazer uma besteira sem corrigir. Vou corrigir, porque faz parte da família. Não é só o filho de minha irmã, é o filho meu também, porque é o microsistema que vai funcionar assim. É assim, às vezes, eu falo com as pessoas que temos uma responsabilidade grande nessa parte ali, como adulto, do lado da educação. Vamos ver mais tarde como funciona. Tem uma responsabilidade muito grande. Não vou ver o filho de alguém, dos familiares, fazer besteira e me calar. Vou ajudar ele, vou corrigir, vou falar com a mãe, o seu pai, para, olha, essa maneira ali, acho que é bom ajudar ele a. Então, microsistema do desenvolvimento humano, que é a família. Então, mesosistema, esse segundo assim, normalmente é a saída já do lado do microsistema para entrar outra esfera, que é, por exemplo, a escola. A escola é institucional, que o menino ou a criança vai sair de casa fisicamente mesmo e vai se
encontrar no outro meio, que é o meio da escola. Todo mundo sabe como a transição disso, às vezes, pode ser difícil. Às vezes, os pais vão levar a criança até a creche e ficar ali um pouco, não sei, 1 hora, 30 minutos ali com todo mundo. Depois fugir para a criança não ver, às vezes, para permitir que esse desenvolvimento humano dele se faça já do lado, saindo do microsistema da família. Não significa que o microsistema não vai mais existir. Vai existir, sim, mas só que o sistema meso vai permitir algo a mais. Vai criar já a relação social, que no microsistema era só social íntima, com familiares. Agora vai descobrir que tem outras pessoas que não são da mesma família que dele, que não têm só o mesmo sangue, por exemplo. Isso é escola. Depois, exossistema, que quer dizer, a cidade, o povoado, que é bastante já, não é só a escola. Saindo da escola, a criança vai, por exemplo, entrar na academia, ele vai no esporte, vai fazer bicicleta com os amigos, aí já na cidade, vai jogar futebol. Tudo isso, ele entra outro espaço que não é mais um espaço só familiar, o espaço só da escola ou da igreja, ou já é espaço maior que a escola e a igreja. Esse espaço é espaço social. Aí ele vai assistir um campeonato, não sei como se chama, vai jogar futebol com os outros, vai assistir jogo de futebol, vai nas Fonte Nova. Tudo isso permitindo que o alargamento do espaço para o menino se desenvolver. Tudo isso trabalha no desenvolvimento humano? Sim. Tudo isso faz parte do trabalho de desenvolvimento humano. E depois isso, o macrosistema, que já é como um país. A Terra toda é uma família enorme. Podemos dizer assim, o país todo é uma família enorme. Porque sem união das famílias dentro, as pessoas se relacionadas. Então, o Wolfgang Werner, o nome dele é difícil para pronunciar, ele vai como mais focar sobre o microsistema. Essa família que cuida da vida dos seus familiares. Então, a família é esta sistema, essa organização que cuida da vida dos familiares. Gente, estou vendo que o tempo está passando. Vamos aqui um pouco já parar para a semana que vem continuar a desenvolver o que aconteça justamente nesse microsistema, nessa pequena célula familiar para que o ser humano vá iniciar a se desenvolver. Então, a semana que vem, vamos ainda entender um pouco melhor, mais a teoria bioecologia da família, e depois isso, vamos ver como justamente ecologia, bioecologia, o cuidado com o bio, com a vida. Como esse cuidado da vida, como a família é este meio que vai fabricar pessoas humanas, vai fabricar a gente. Antes que a escola faça alguma coisa, antes que a sociedade faça alguma coisa, a família que é responsável para criar gente, para dar a possibilidade às pessoas se transformar pouco a pouco. Somos pessoas humanas nascidas na família. A sociedade tem outros papéis, sim, tem dentro do desenvolvimento, sim. Mas essa sociedade, primeiro, é a sociedade familiar. Então, gente, vou deixar vocês aqui. As perguntas, se tem, você pode enviar no grupo do Zap da filosofia. O irmão que é responsável sempre me passa as perguntas para continuarmos a trabalhar esse aspecto da família, reflexão sobre a família, esse aspecto da família do lado sistêmico. Então, desejo a cada um de vocês boas eleições e que tudo se passe bem para vocês. Um bom domingo a todos.
Bom domingo para todos. Mariana, você pode me enviar a lista das pessoas que Posso? você... Ok, Eu obrigado. já fiz aqui no papel. Pronto. Você vai enviar pelo Zap, então vou passar o e-mail. Pronto. Tchau, tchau, gente. Nós Tchau. nos vemos a semana que vem. E Tchau. bom trabalho, boas reflexões. É importante refletir-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau.